governador provincial da Huila, Nuno Bernabé Mahap Dalla, à luz do disposto nos decretos presidenciais números 278/20, de 26 de outubro, e 84/22, de 12 de abril, do Regime Geral de Acesso e Uso das Habitações construídas com fundos públicos, usando da faculdade que lhe é conferida pelo número 2 do artigo 201 da Constituição da República, conjugado com a Lei número 15/16, de 12 de setembro, e o artigo 12 do Decreto Presidencial número 202/19, de 25 de junho, regulamento da Lei da Administração Local do Estado, e do artigo 11º do Decreto Executivo número 46/18, de 12 de abril, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo Provincial da Huila, determinou em despacho, assinado esta segunda-feira, 20 de novembro, a abertura do concurso público de acesso por via do sorteio para atribuição de uma cota de 700 habitações na centralidade da Quilemba, município de Lubango, província da Huila. Nuno Bernabé Mahap Dalla, nos dispostos e leis que lhe são conferidos, autorizou a criação de uma comissão provincial para acompanhamento do processo de sorteio das habitações da centralidade da Quilemba, coordenada pela senhora Cláudia Natasha de Souza, delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos. No despacho enviado à redação do Benguela 7, o governo da Huila junta para esta comissão entidades religiosas como Católica, IECA, IESA, membros da sociedade civil, Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, jornalistas, docente universitário, representante do Comando Provincial da Polícia Nacional na Huila e Conselho Provincial da Juventude, a quem compete aprovar o programa de atividades, velar pela execução de todas as atividades programadas, constituir grupos de trabalhos técnicos específicos para atender questões administrativas pontuais, prestar todas as informações e acompanhar o processo de inscrição e sorteio de acesso às habitações, elaborar e enviar as listas ao Fundo de Fomento Habitacional e todas as peças necessárias para o êxito do processo. Terceiro, regulamento sobre o acesso às habitações construídas com fundos públicos na centralidade da Quilemba, município de Lubango, pode-se ler no despacho. O analista do Benguela 7 aplaude a atitude do governador provincial da Huila, mas lhe chama a atenção neste processo é a transparência para a aquisição das residências, envolvendo várias sensibilidades da província. Bom, tomamos contato com o diploma em causa, mas em primeiro lugar, apraz nos dizer que o direito à habitação é um direito constitucional consagrado e também é um direito que faz parte dos direitos fundamentais. O artigo 85 da Constituição da República declara o direito à habitação e, sobretudo, também declara o direito à qualidade de vida. Logo, cabe ao Estado, né, garantir habitação aos cidadãos, cabe ao Estado criar condições de habitação e qualidade de vida aos cidadãos por um imperativo legal. Agora, o que me chama a atenção neste todo o processo, logo na província da Huila, é a transparência do processo. Nós no documento vimos que envolve na comissão da instauradora, neste caso para que o processo de avante, vemos várias individualidades e não só várias instituições. Temos aqui instituições eclesiásticas, temos a sociedade civil, temos a polícia, temos os bombeiros, entre outros. Esse é um dos aspectos fundamentais. Também outro aspecto fundamental que nos chama bastante atenção neste processo é o que tem que ver com o mecanismo de cedência de uma habitação. Ora, nós temos visto vários tipos de mecanismos, mas aqui o governo provincial da Huila nos traz um mecanismo de sorteio, que é basicamente o ato de sortear, ou seja, a escolha será aleatória. Com esta atitude do governo da Huila, para o analista, o governo estaria a se devolver a confiança aos cidadãos, o que não é comum. O que se tem acompanhado é que os angolanos têm perdido confiança nas instituições. Não é comum. Nós acompanhamos outros processos que até tivemos conhecimento de vários vícios, mas no processo que se deseja aqui na província da Huila, vemos que a escolha será aleatória. Logo, a probabilidade de qualquer cidadão
concorrer e ter ascendência é maior, porque a escolha não é dirigida. Aqui a escolha é, ou seja, todo indivíduo que concorrer terá a mesma probabilidade de ter acesso. Do ponto de vista político, estaríamos a dizer que estaria-se a devolver a confiança dos cidadãos ao Estado, porque há muito temos acompanhado, os cidadãos angolanos têm perdido crença ou têm perdido confiança nas nossas instituições. Com um processo deste que vai envolvendo as entidades eclesiásticas, a sociedade civil, a igreja e não só, vemos que é um processo, né, de tamanha relevância. Vemos que é um processo que vai dar credibilidade aos cidadãos. Então já é um bom passo que o governo provincial da Huila vai tomando. E ainda por escolha aleatória também ajuda a dar credibilidade nos cidadãos sobre o processo. Para o comentador deste canal, recomenda a outras províncias a seguirem o exemplo da Huila. Nós recomendamos que outros governos provinciais, né, estamos a falar também das administrações municipais e não só, sigam o mesmo exemplo. Por quê? Porque quando os cidadãos, ou seja, a política é direcionada para o povo, dentro das sociedades democráticas, o povo tem poder. Quando nós começamos com um processo não viciado, um processo dinâmico, idêntico a este que se perspectiva, nós estamos a dar confiança ao cidadão, estamos a dar tranquilidade ao cidadão. Então é fundamental que outras províncias sigam o mesmo mecanismo para se evitar aqueles vícios, para se evitar corrupções, outros fatores desagradáveis que temos estado a acompanhar. Portanto, recomendamos às administrações, aos governos provinciais que sigam o mesmo processo, que sejam transparentes. Governação pública, administração pública é transparência, é dar segurança ao cidadão. Já no caso de Benguela, Fábio Menezes disse: no caso de Benguela, nós acompanhamos, foi um tanto quanto surreal, porque depois nós vimos até processos que foram parar no âmbito judicial, né? Porque vimos casos de corrupção, escândalo, e até agora há residências que não estão ocupadas, estão ao relento. Por quê? Porque o processo foi viciado, alguns estão em conflito com a justiça, outros indivíduos, vimos até indivíduos que foram responder, né? Vimos que ainda algumas residências cá em Benguela estão inabitadas devido a estes conflitos e devido também ao vício que decorreu no processo, porque há indivíduos que têm residência em mais de uma centralidade cá em Benguela. Tem uma residência no Lubito, na Bahia. Como consequência disso, as casas ficam abandonadas. Portanto, nós acompanhamos o caso de Benguela. O caso de Benguela não garantiu segurança aos cidadãos. O caso de Benguela foi bastante vergonhoso, na minha opinião. Agora, também nós devemos chamar a razão aos cidadãos, que é fundamental nós termos aquela consciência coletiva, é fundamental sermos patrióticos, pensar que, independentemente de eu já ter uma residência, é fundamental que o outro tenha também a probabilidade de ter a mesma residência. Agora, é um pouco desonesto quando já tem uma residência no Estado, quando, apesar de ter já duas residências, vou atrás de uma outra residência. Então aqui a responsabilidade é coletiva, precisamos ter uma responsabilidade cívica, o Estado vai fazendo o seu papel, nós como cidadãos também precisamos fazer o nosso papel e colaborar para que se concretize o sonho da casa própria, sobretudo para a juventude que há muito vem augurando por este objetivo. O governo da Huila anuncia a abertura do concurso público de acesso por via de sorteio para a atribuição de 700 habitações na centralidade da Quilemba, município de Lubango, província da Huila.